Nessa noite, nós iremos meditar em um tema que acredito ser muito relevante para as irmãs que estão aqui presentes. Será que você é uma mãe segundo o coração de Deus? Será que você tem feito pelo seu filho tudo o que está ao seu alcance para que ele tenha uma vida maravilhosa? Mediante as Escrituras, eu quero que você venha refletir nos princípios bíblicos e aplicá-lo no seu ensinamento cotidiano ao seu filho. Que você ensine o seu filho no caminho que ele deve andar, para que mesmo quando ele envelhecer, for tentado pelas paixões mundanas, ele não venha desviar deste caminho. Eu quero começar falando sobre uma das mães mais extraordinárias das Sagradas Escrituras, a nossa irmã Maria, mãe de Jesus. Abra sua Bíblia lá em Lucas, o primeiro capítulo, a partir do versículo 30, a palavra do Senhor nos diz assim: Disse-lhe então o anjo: Não tema, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que concederás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aleluia, glória a Deus. O anjo aparece a Maria e diz: você achou graça diante dos olhos de Deus. Quando Deus olha para a terra e vê a maneira que você está educando o seu filho, ele tem se agradado. Você tem achado graça aos olhos de Deus? Entre todas as mulheres que poderiam ser mãe de Jesus, Maria foi escolhida. Era apenas uma menina e lhe foi entregue uma missão tão desafiadora, mas ela cumpriu esta missão com excelência. E desejo ardentemente que nesta noite você aprenda a cumprir esta missão tão árdua, que é ser mãe. Muitos não entendem que a maternidade é uma dádiva de Deus, é um presente. Há algumas mulheres que não podem ter filho, e outras mulheres que geram seus filhos e colocam no lixo, tratam mal, causam sofrimento. Se porventura você se enquadra neste perfil, tem causado dor, amargura ao coração do seu filho, tenha muito cuidado, porque Deus te deu um presente. Ser mãe é uma dádiva de Deus. Mas o menino me roubou a paciência. E qual é o menino que não rouba a paciência da mãe? Qual é o menino que muitas vezes não irrita a mãe, não lhe traz desconforto, não lhe deixa em situação constrangedora, mas mesmo assim lembre-se que você recebeu um presente de Deus. A palavra do Senhor nos diz um pouco mais adiante no versículo 38: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria, quando foi visitada pelo anjo, ela disse: cumpra em mim a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus que eu seja mãe do seu filho, eu serei, cumprirei com excelência. Que você possa ser a melhor mãe que o seu filho possa ter.
para que o nome de Deus seja glorificado, para que o seu filho cresça sem trauma, sem mácula, e um dia ele possa olhar para trás e dizer: eu tive uma mãe extraordinária. Será que ele pode dizer isso hoje ao teu respeito? Ou quem sabe o que há no seu coração é a insatisfação, a revolta. Você não ama a maternidade, você despreza algo que muitas desejavam ter. Você foi agraciada. Valorize a maternidade. Toda boa mãe, ela é guardiã dos projetos de Deus para a vida dos seus filhos. Você sabe o que Deus vai fazer na vida do seu filho? Será que Deus já falou com você? Ele tem dado sinais. Quem é que seu filho vai ser lá na frente? A palavra do Senhor nos diz, um pouco mais adiante, no capítulo 2, o versículo 19: Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Quando Jesus nasceu, ele recebeu a visita dos pastores que diziam: esse é o Filho de Deus, essa é a luz que veio ao mundo. Os reis que visitaram Jesus trouxeram-lhe presente. E Maria guardava tudo isso em seu coração, a revelação de quem o seu filho era. Deus tem promessa sobre cada um que aqui está. E será que você tem compreendido as promessas de Deus na vida do seu filho? E você tem uma missão de lembrar a ele todos os dias: olha, Deus vai fazer isso na sua vida, para que ele nunca esqueça. Eu vejo muitos meninos aqui que, quando crescem, terminam esquecendo do que sonhavam na sua infância em ser. Temos meninos aqui que querem ser jogadores de futebol, e cabe à mãe a todo momento dizer: você deseja ser um jogador de futebol, então você precisa treinar, você precisa se esforçar. Tem alguns que desejam ser policial, você precisa estudar, você precisa buscar conhecimento para passar em um concurso público, ingressar na carreira militar. Outros desejam ser advogados, médicos, outros desejam ser pastores. Sabe, irmão, você tem que encorajar o seu filho, e você tem que ver o que é que Deus tem preparado para o seu filho. Seja guardiã dos projetos de Deus na vida dos seus pequeninos. Diogo era um recém-nascido, e eu colocava as mãos sobre Diogo e dizia: Deus, eu não sei o que o Senhor tem preparado para esta criança, mas eu quero ser guardião dos teus projetos na vida dele. A minha esposa do mesmo jeito. Então eu quero que nesta noite você entenda que a sua missão começa quando você entende que o presente de Deus na sua vida é o seu filho. É uma dádiva. Quando você entende que a sua missão é lembrá-lo dos projetos de Deus na vida dele, e que a sua missão é nunca abandoná-lo. Algumas mães têm cumprido esta missão com excelência, outras não. Estamos vivendo dias em que muitas mães, ao dar à luz, dão seu filho para adoção. Outras colocam na lata do lixo, outras colocam dentro do vaso e dão descarga. Estão tratando os seus filhos como nada, como uma coisa, como um objeto. Outras dentro do seu próprio ventre estão matando os seus filhos. O aborto tem sido aceito em vários lugares. Ah, não, é porque eu não estava preparada para ser mãe. Eu pergunto a você: quem é que está preparada para ser mãe? É uma das missões mais desafiadoras da vida, mas isso não lhe dá o direito de tirar a vida do seu filho. No ventre, ou quem sabe ele ainda em vida. Quantas mães estão sufocando seus filhos? Quantas mães estão abandonando seus filhos? Quando o filho envereda pelo caminho tortuoso, a mãe diz: ah, eu não quero mais saber de você. Esqueça que você tem mãe. Não, é nesse momento que você não pode abandoná-lo. Porque a partir do momento que você abandona o seu filho, Satanás vai abraçá-lo e vai destruir a vida dele.
Um pouco mais adiante, no capítulo 2, do versículo 48, diz: quando o viram, ficaram maravilhados, e disse-lhe sua mãe: filho, por que procedeste assim para conosco? Eis que eu e teu pai estávamos ansiosos te procurando. O que a palavra está nos dizendo, irmão? É que quando Jesus foi à festa em Jerusalém, ele tinha apenas 12 anos. Em um dado momento, Maria se distanciou dele, juntamente com José, e não o abandonaram, procuraram durante 3 dias, até o momento que lhe acharam. Sabe, irmão, se você, nos momentos escuros da vida, você está vendo o seu filho se perdendo, não desista do seu filho. Vá ao encontro dele, preserve a vida dele. A missão de uma mãe só acaba no dia que ela fecha os seus olhos. Enquanto ela estiver aqui nessa terra, ela tem que estar de joelho orando pelo seu filho. Ela tem que estar aconselhando o seu filho. Ela tem que estar cuidando, alimentando, protegendo. Não abandone. A sua família, quem sabe, está dizendo: abandone, deixe para lá, ignore, só lhe dá dor de cabeça, só lhe dá desgosto. Não, uma verdadeira mãe cumpre a sua missão. Maria, no primeiro dia procurou, não encontrou. No segundo dia procurou, não encontrou. Mas no terceiro dia ela o encontrou. Escuta o que eu vou lhe dizer. Você tem cuidado do seu filho, você tem estendido a mão para proteger o seu filho, e vai chegar um momento que a graça de Deus vai estar sobre a sua vida, e Deus vai se revelar ao seu filho, e Deus vai trazer o seu filho para o seu convívio restaurado, para que o nome dele seja glorificado. A verdadeira mãe ensina o filho o caminho que ele deve andar. No segundo capítulo de Lucas, no versículo 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. A palavra do Senhor diz que Maria cuidava de Jesus, alimentava Jesus, transmitia o conhecimento que ela tinha para Jesus. E eu penso comigo mesmo: será que se você soubesse que era mãe do Criador do Universo, você tentaria ensinar alguma coisa a ele? Mas eu vejo o amor daquela mãe tentando ensinar alguma coisa a Jesus, sabe, cuidando dele, tentando prover para as suas necessidades. Muitas vezes você vê o seu filho independente, mas ele tem carências. Muitas vezes eu converso com alguns irmãos aqui na igreja, e eu vejo que o cabelo já está branco, a idade já está avançada, mas a dependência da sua mãe continua a mesma. Eu estou com 33 anos, irmãos, mas penso num homem que sou totalmente dependente da minha mãe. Muitas vezes a minha esposa diz assim: você devia ter vergonha, rapaz, você é um marmanjo, barbado. Eu disse: não, mas é porque coisa boa é ter mãe. Aleluia, irmão. Coisa boa é ter uma extraordinária mãe. A todo momento eu estou dizendo: mãe. E como é bom chamar mãe, né, irmãos? Quem tem uma mãe doente, uma mãe narcisista, Mas vamos falar dos bons exemplos, né? Vamos falar dos bons exemplos de mãe? Narcisista, uma mãe narcisista. A palavra do Senhor nos fala sobre Sara, uma mãe extraordinária, uma mãe segundo o coração de Deus, uma mãe precavida, como o nosso irmão falou agora, alguns momentos atrás. Algumas mulheres tolas, que destroem o seu lar, a sua casa. Realmente, nem todas são boas mães, assim como nem todo fruto da árvore é bom. Tem algumas mães que são cruéis, até consigo mesmo. Imagine com o seu filho. Eu comecei essa mensagem falando sobre isso. Mas tem mulheres que são exemplares. Eu quero aqui dar alguns bons exemplos para que você venha seguir. Você se considera uma mãe precavida?
Você tem cuidado do futuro do seu filho? Sara cuidou. Sara chegou para Abraão e disse: olha, Isaac nasceu, Abraão. E você tem outro filho com Agar, minha serva. E esse filho não vai herdar juntamente com Isaac. Ele pode até tentar fazer mal a Isaac. Então Abraão, mande embora esta serva, mande embora o Ismael. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? Sara mandando Abraão afastar as más companhias, aquele que poderia trazer transtorno a Isaac. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Você precisa ser tão precavida, tão cuidadosa. É necessário que você esteja um passo à frente do inimigo. Minha mãe sempre diz: se afasta daquela pessoa, Diego. Ele só quer ver o teu mal. Sai de perto, não te acrescenta, só subtrai. Eu estou vendo lá na frente, Diego, não vai dar certo essa amizade. Eu era pequeno, minha mãe já era precavida. E os seus sábios conselhos me livrou de muito sofrimento, e até hoje ela me dá conselhos. Sai de perto dessa pessoa, se afaste. Olha, Diego, tem cuidado, porque o caminho que você está indo vai dar errado lá na frente. A mãe precavida é a mãe que toma cuidado. Ela tem uma visão mais ampla do que os seus filhos e diz: olha, tenha cuidado, porque lá na frente pode dar errado para você. Rebeca, uma mãe visionária. Você tem que orar pelo seu filho, pelo futuro dele de uma tal maneira que você tem que orar até pela pessoa que ele vai casar. Porque você pode passar a vida inteira investindo no seu filho e ele casar com a pessoa errada. Foi o que aconteceu com Esaú. Esaú casou com mulheres que trouxe transtorno a Rebeca. Mas Rebeca disse: olha, com Jacó vai ser diferente. Ele vai casar com uma mulher que seja temente ao mesmo Deus que eu respeito, que eu adoro. E foi o que ela fez com Jacó. Ela foi missionária. Ela disse: olha, Jacó, você vai casar com alguém que vai lhe acrescentar e não subtrair, que vai lhe abençoar e não lhe trazer transtorno. Joquebede, uma mãe protetora, em um tempo em que se houve um decreto para matar todas as crianças, que não se poderia dar a luz ao menino, ela deu a luz e guardou, escondeu esse menino dentro de casa. Depois preparou um cesto, colocou esse menino no rio Nilo, mandou a sua irmã ficar observando. E por causa da proteção, do cuidado de Joquebede, a vida de Moisés foi preservada. Será que a vida dos teus filhos estão sendo preservados? Será que eles estão tomando atitudes coerentes? Será que você está sendo como Sara, precavida, afastando, dando conselhos para que aquelas pessoas que não acrescentam na vida dos seus filhos possam se afastar? Ele venha se afastar dessas pessoas. Será que você tem sido visionário e tem falado sobre os relacionamentos errados? Você tem que olhar para o seu filho e dizer: olha, não é mulher para casar, não é homem para casar, só vai trazer dor, só vai trazer sofrimento. Lá na frente, o preço, a conta é muito alta. Será que você tem sido como Joquebede? É o diabo tentando destruir a vida do seu filho através dos smartphones, através da internet, através da televisão, dos meios de comunicação. O diabo está bombardeando, está tentando destruir. É Faraó tentando destruir os nossos filhos. Mas você precisa fazer como Joquebede, colocar em um cesto, protegê-lo, cuidar do seu pequeno Moisés, porque ele vai ser um grande homem. Será que você é uma mãe devota como Ana? Será que você entrega todos os dias o seu filho a Deus? O primeiro filho de Ana foi um dos maiores profetas que já pisou na face dessa terra, o nosso irmão Samuel. Mas ela fez um voto a Deus. Ela disse: olha, Deus, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele em tuas mãos. E Samuel serviu com excelência, porque a sua mãe era uma mulher devotada, era uma mulher comprometida com Deus. Então que você venha entender que a sua devoção é um exemplo a ser seguido pelo seu filho, pela sua filha.
A pessoa que está dentro da sua casa está contemplando os seus momentos de oração, o momento que você lê a Bíblia, o momento que você vai à igreja. Sabe, irmão? Ele está vendo, você não está notando, mas ele vai seguir os seus passos. Eu era mais ou menos o tamanho do Diogo, quando eu via o meu avô lendo a Bíblia de 2 horas da madrugada antes de sair para o trabalho. Isso ficou registrado na minha memória. Eu cresci vendo a minha mãe orando dia após dia, meditando na palavra dia após dia, e isso me trouxe também uma devoção, um temor, um respeito a Deus. A mulher cananeia tem uma característica que toda mãe, segundo o coração de Deus, tem que ter. Ela era persistente. Ela busca Jesus e diz: tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Será que você tem alguém endemoniado na sua vida, irmão? Eu sou. Será que você tem alguém que Satanás tem oprimido, tem escravizado com as mazelas deste mundo? Clame para que Deus venha libertar. Clame para que Deus venha transformar. A cananeia estava dizendo a Jesus: liberte minha filha. A Jesus disse: não, eu não vim para você não. Eu vim para os filhos. Eu vim para os judeus. Eu não vou dar pão para os cachorros. Não, eu não vou tirar o pão da mesa e dar para os cachorros. Mas aquela mulher era persistente, disse a Jesus: mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Sabe, irmão, seja persistente. Pode ser que todo mundo diga: desiste do teu filho, não persista não, ele não vai mudar, não tem jeito não. Mas escuta o que eu vou lhe dizer, irmão: persista, continue clamando a Deus, seja persistente como aquela mulher cananeia, porque em um dado momento Jesus olhou para ela e disse: a tua filha está liberta. E Deus venha visitar aqueles que estão trazendo angústia ao teu coração hoje, tristeza. Que Deus venha visitar aqueles que estão escravizados pelas mazelas deste mundo. Seja persistente, seja anfitriã, como a mãe de Marcos, um dos escritores das Sagradas Escrituras, escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Mas ela tinha uma igreja dentro da sua casa, irmão. Que a sua casa seja a casa de Deus. Que quando seu filho chegar na sua casa, ele não venha ser acusado, maltratado, perseguido, afrontado, não. Ele venha sentir paz, ele venha ser acolhido. Tem algumas mães que não têm sabedoria, são loucas, irmão. E muitas vezes, ao invés de acolher, ao invés de abraçar, afronta, sabe? Persegue, fala mal. Quantas mães eu vejo falando mal dos seus filhos? Meu filho não vale nada. Se você, irmão, que é a pessoa que deveria mais amá-lo, está dizendo que ele não vale nada, imagine os outros o que é que vão dizer a respeito dele. Meu filho é uma bênção. Meu filho é uma pessoa maravilhosa. Quem não presta é o diabo que está destruindo a vida dela. Mas ele é maravilhoso. Profetize sobre ele. Seja como a mãe de Marcos. Traga a presença do Senhor para dentro da sua casa. Seja um anfitriã. Sabe, que todas as vezes que seu filho chegar, irmão, para comer, não fale mal da comida que ele come. Não fale mal da cama que ele dorme. Eu vejo mães dizendo: eu não vejo a hora de você sair dessa casa. Eu não vejo a hora de você ir embora, você só me dá trabalho. Não, irmão, seja uma boa anfitriã. Receba seu filho com carinho, porque vai chegar um tempo que você vai pedir para o seu filho vir na sua casa. E ele vai dizer: não tenho tempo, eu não posso, estou trabalhando, estou fazendo isso, aquilo. Seja uma boa anfitriã, valorize seu filho, cuide dele com excelência. A mãe de João e Tiago era uma mãe motivadora. A Bíblia diz que ela chegou para Jesus e disse: será que pode o meu filho Tiago e o meu filho João sentarem cada um ao seu lado quando o Senhor começar a governar? Sabe, irmão, deseje boas coisas para o seu filho. Aquela mulher foi indagar a Jesus. Ela disse: será que eles podem seguir este caminho? Será que eles podem reinar contigo? Tiago e João foram 2 discípulos amados de Jesus. A Bíblia retrata João como discípulo amado, meu irmão.
O discípulo em que Jesus deitava a cabeça sobre ele, ele deitava a cabeça sobre Jesus, sabe? Havia um vínculo de amizade. Todos fugiram, mas na cruz, João estava aos pés de Jesus, juntamente com a sua mãe Maria. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmão. Seja uma mãe motivadora. Motive os seus filhos. Não vai dar errado, não vai dar certo. Não, mas não tem como. Não, mas Deus é com você e vai dar certo. Sabe, motive os seus filhos a caminharem em direção à luz, a se comprometerem com Deus. Mas pastor, é cansativo. Irmão, temos aqui uma professora, nossa irmã Jéssica, e ela sabe o quanto é cansativo ensinar. Sabe, irmão, você ensina a mesma coisa durante anos para que uma criança venha aprender, mas muitas vezes uma mãe quer falar e o filho precisa aprender imediatamente. Não, irmão, a repetição vai registrar no coração do seu filho os princípios bíblicos. Eu gosto de dizer que a missão de uma mãe é inculcar na cabeça do seu filho as verdades bíblicas, é inculcar na cabeça do seu filho que Deus está com ele, é dizer a ele que ele não está só nessa terra. Quando é uma mulher sábia. Mas quando é uma mulher tola, irmão, ela destrói o seu lar com as próprias mãos. Quando é uma mulher tola, ela, ao invés de motivar os seus filhos, ela diz: oh, você não vai ser ninguém, você não vai para lugar algum. Ela amaldiçoa, irmão. Como é que você vai amaldiçoar alguém que saiu dentro das suas entranhas? Quando a mulher é tola, ela não é precavida, ela não é persistente, é uma mulher relaxada. Ela não acredita que o seu filho é uma dádiva, que o seu filho é um presente. Ela expulsa o seu filho de casa. Seu filho não é bem-quisto. Sabe, irmão, estamos vivendo dias difíceis, mas que através dessa ministração você possa sair daqui dizendo: Deus, eu quero ser uma boa mãe. Eu quero ser uma mãe segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Eu quero te agradar. Eu quero que o meu filho possa abrir a boca e dizer: eu tenho uma mãe que cuida de mim com excelência, que se entrega e faz o melhor por mim. Eu sempre costumo dizer, irmão, eu sou quem sou hoje porque eu tive uma mãe extraordinária. Todas as qualificações que eu descrevi desta noite, há sobre a minha mãe essas características. Sabe, irmão, muitas vezes ela me protegeu, muitas vezes ela me motivou, muitas vezes, irmãos, foi através da vida dela que Deus me deu o livramento. Escute o que eu vou lhe dizer, irmão, que mediante essa palavra você venha dizer a partir de hoje: Deus, eu quero ser uma mãe segundo o teu coração. E se porventura você não tem uma mãe como essa, irmão, você precisa pedir a Deus para que mude o coração dela, porque muitas vezes a sua mãe é perversa, é cruel. Não é porque ela quer, irmão, porque a pessoa sem Deus, ela é isso mesmo. A pessoa sem Deus, ela é ímpia, ela é pervertida. A mãe, não importa seja mãe, filho, frequenta a igreja, mas é filho do diabo. Deus me Porque perdoa. não está comprometido com Deus. Se você porventura frequenta a igreja, mas a igreja não está em você, você não é a igreja, você não é a imagem de Cristo, então você é uma péssima mãe. Porque o homem sem Deus também é um péssimo pai. A mulher sem Deus é um monstro, irmão. Você vê que a Bíblia diz: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta. Como é que uma mãe esquece do filho que está amamentando, irmão? Mas Deus não esquece dos seus. Pode ser, meu irmão, que a sua mãe tenha esquecido do Senhor, mas Deus não esqueceu da sua dor. Ela é uma narcisista. Mas Deus não esqueceu do seu sofrimento. Então escuta o que eu vou lhe dizer, irmão, nesta noite. Talvez você não teve a alegria de ter uma mãe como eu tive. Uma mãe que lhe apoiasse, uma mãe que cuidasse de você, que lhe aconselhasse, que lhe socorresse nos momentos de crise, sabe? Mas Deus pode te dar uma mãe assim. E talvez você não é nem mãe. Você diz: pastor, o senhor falou tudo aí, mas eu não sou nem mãe, eu sou estéril, sabe? Nunca tive filho. Mas você pode adotar muitos filhos, né? O nosso irmão está dizendo aqui o quanto ele sofre pela ausência de uma mãe displicente, uma mãe
que o ignora, uma mãe que o maltrata, adote o irmão como seu filho. Ele quer ser amado. Aqui é o grito, é o clamor de alguém que está sofrendo, é uma alma que sofre a frustração de não ter uma mãe dedicada, presente em sua vida. Então, irmão, que você, a partir de hoje, você não é mãe biologicamente, seja mãe de coração. Amém? Coloque a mão aí no teu coração, eu quero orar por você. Deus, onde estiver alguém, Pai, que ouviu esta palavra e quer se submeter aos teus princípios e quer te servir com excelência e quer ser uma mãe extraordinária, Pai, quer cuidar dos seus filhos de uma forma que glorifique a Ti, quer ensinar os seus filhos no caminho para que eles nunca venham se desviar deste caminho, Pai, seja com ela, Pai, nesta missão tão desafiadora, que assim como essas mulheres que nós citamos nesta noite cumpriram o seu propósito com excelência, estas mães assim venham cumprir, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Eu queria pedir que todas as mães viessem aqui à frente. Eu quero orar por você. Todas as mães. Já estamos encerrando, mas eu quero fazer uma oração especial pelas mães. Você que é mãe, vem aqui à frente. E eu peço que a igreja se coloque de pé, irmãos. Que nós iremos orar por estas mães que sofrem pelos seus filhos, que passam amargura, momentos de sofrimento, de dor pelos seus filhos. Deus, eu peço a Ti, visite o coração de cada mãe que aqui está. Uma das missões mais desafiadoras na face dessa terra é ser uma mãe. E o Senhor, Pai, confiou esta missão a Tuas servas. Eu peço a Ti, reveste elas, Senhor, com autoridade, para cuidar da sua casa, para cuidar da educação dos seus filhos. Aquelas que aqui estão feridas, ó Pai, estão sendo maltratadas,